A paz do Senhor, meus queridos irmãos, boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos à nossa família ITPA, família Transformados pelo Amor. Que alegria nós sentimos em nosso coração pelo privilégio que temos de servir ao Senhor e poder fazer isso juntos. Por isso, nesse momento, eu quero convidar você que dirija, por favor, toda a sua atenção nesse tempo que nós teremos juntos, tá bom? Foque no Senhor. Coloca seu celular aí para vibrar ou no silencioso, para que você tenha total liberdade nesse momento para se expressar ao Senhor, para receber do Senhor sem nenhum tipo de interrupção, tá ok? E nesse momento eu quero orar com você, agradecendo ao Senhor por essa noite, pelo dia que nós tivemos, pelo dom da vida, pelo seu cuidado e pelo seu amor para conosco. Podemos fazer isso juntos? Senhor Deus e Pai, nós te bendizemos e te exaltamos de todo o nosso coração, pelo dia que nos preservaste hoje, pela forma como o Senhor nos cuidou, pela forma como o Senhor nos proveu, como tem sido todos os dias. Tua palavra nos diz que todas as manhãs as suas misericórdias se renovam sobre nós, e nós somos testemunhas, porque temos desfrutado desse teu favor sobre as nossas vidas. Por isso, nesse momento, ó Deus, nós nos unimos como igreja, nos unimos como família, para juntos celebrarmos o teu nome, declarar aquilo que tu és, declarar o teu poder e a tua capacidade de abençoar os teus filhos. Fica conosco, receba, ó Deus, o nosso louvor e adoração para a honra e glória do teu nome, ó Cristo Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor e juntos vamos declarar que o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Aleluia. Só pra te adorar e bendizer teu nome, dizer que tu és um Deus santo. Aleluia. Vamos dizer juntos a Ele o que nós pretendemos. Vim só pra te adorar e bendizer seu nome. Seu nome, dizer pode declarar isso comigo nessa noite? Aleluia. Criador da terra e céus. Mais uma vez, diga, Ele é poderoso. Poderoso Ele é. Ele é Criador. Criador da terra e céus. Por isso nós não temos palavras para nos expressar. Não há palavras pra dizer sobre sua glória, seu poder, seu grande amor me faz vencer. Sempre cantarei, Deus de poder, Deus
está aí da sua casa, de onde você está. Criador da terra e céus. Mais uma vez, declare: Ele é poderoso. Poderoso Ele é. Não há ninguém como Ele. Criador da terra e céus. Não há palavras que possam expressar. Não há palavras pra dizer sobre sua glória, seu poder. Teu grande amor me faz vencer. Sempre cantarei. Deus de poder, 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 Deus forte, sempre cantarei. Deus de poder, Deus de poder, Deus de poder, Deus de poder. É isso que Ele é. Deus forte, sempre cantarei. Deus de poder, 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 Deus forte, sempre cantarei. Deus de poder. Aleluia, glória seja dada ao nome do nosso Deus, porque Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é perfeito em suas obras, Ele é perfeito em tudo o que Ele faz. Por isso, nessa noite, juntos, nós continuaremos celebrando a Ele, aclamando o nome dEle e declarando que Ele é Senhor sobre céus e terras. A palavra de Deus nos diz que Ele tem poder para fazer aquilo que lhe apraz. Eu não sei o que você precisa no dia de hoje, mas uma coisa é certa: tudo que você precisa está nele. Amém? Ele é suficientemente poderoso para suprir todas as suas necessidades. E Ele pode fazer isso em glória. Aleluia. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei.
nosso consolo. Consolo, abrigo, força e refúgio, Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia. Glória seja dado ao nome do nosso Pai. Glória a Deus. Nós sabemos que Ele é fiel. Ele cumpre aquilo que Ele diz. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra nos diz que a palavra do nosso Deus, ela não passa. Amém? Como é bom saber que nós somos conhecidos de Deus. Nós somos filhos amados do Senhor. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, me ofertar em louvor, me entregar, me derramar os Teus planos, cumprir. Que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, levado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou
transformação, levado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. Cante. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para... Mais uma vez, declare. O Senhor conhece os que são seus. Ele te conhece. Ele reconhece a tua voz no meio de uma multidão. Aleluia! Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Me separou, me marcou no seu altar. O Senhor me marcou para servir. Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, que o Senhor Jesus abençoe todos vocês. Nós estamos aqui reunidos porque nós cremos que o Senhor habita no meio de nós, nós o adoramos, o glorificamos e o bendizemos. Nós tivemos uma dificuldade com a internet, bastante dificuldade, mas Deus nos deu graça e agora nós vamos prosseguir adorando a Ele e glorificando o nome do Senhor. Antes de compartilhar a palavra, hoje nós estamos finalizando a nossa série de mensagens sobre as casas que Jesus passou, né? Hoje é a penúltima casa. Semana que vem nós fechamos esta série de mensagens. E hoje nós vamos falar sobre a casa dos discípulos, aonde os discípulos ficaram. Mas antes de compartilhar sobre esta última casa, esse tema abençoado, eu quero convidar você para junto comigo nós ofertarmos e dizimarmos. É uma prática que temos, crendo na palavra do Senhor, que tudo que fazemos, os dízimos, as ofertas, tudo é para o serviço da casa do Senhor, o serviço da obra do Senhor. E eu creio que aqueles que têm uma fé convicta que o Senhor tem abençoado, tem prosperado, esses são aqueles que dizimam, são aqueles que ofertam, aqueles que creem que o Senhor é quem cuida da sua vida, da sua casa, da sua família. Então a você que tem esta fé, que tem esse conhecimento da palavra, tenha certeza que é o Senhor que cuida de você, convido você para junto comigo ofertarmos, para junto comigo dizimarmos. Eu creio que o Senhor tem grandes coisas para fazer em nosso meio, na obra dEle, através das nossas vidas. Cada pessoa é uma partícula especial da obra do Senhor, para que possa se expandir, para que possa ir mais além. E eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer em nós e através de nós, ITPA. Amém? Vamos orar e apresentar nossas ofertas ao Senhor. Senhor querido Pai, quero te louvar, te agradecer e bendizer o teu nome, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem suprido as nossas necessidades em glória. Nós sabemos que o Senhor tem cuidado de tudo. E por gratidão, alegria no coração, nós ofertamos. Gratidão, alegria no coração, nós dizimamos. É com gratidão e alegria no coração que nós cultuamos ao Senhor, que nós separamos o nosso tempo prioritário para adorar a Ti, para glorificar o Teu nome. Por isso eu peço a Ti, Senhor, receba toda a oferta do coração, todo o dízimo de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você que quer ofertar, você tem a liberdade de ofertar, tem aí
escrito na tarjeta embaixo, o Pix da igreja, o número da conta da igreja, e você tem liberdade. Faça isso com alegria, em nome de Jesus. Amém? Seja o centro do pensar, tens as nossas vidas para habitar. Toda vida és outro como tu não há. Toda criação vem para te adorar, pois tu és Senhor. Direita, bem bonito para Jesus, assim, ó. Só tu és Senhor. Só tu és Senhor. Só tu és Senhor. Queridos irmãos, nós vamos agora compartilhar a palavra do Senhor. Eu quero ler com vocês o texto que está no livro de João, capítulo 20, a partir do verso 19. João, capítulo 20, verso 19. Nós estamos nessa série de mensagens, as 12 casas que Jesus visitou, e eu creio que hoje o Senhor tem uma ação, uma palavra especial para a sua vida e para a minha vida. Então vamos lá. João, capítulo 20, verso 19, a seguir, diz assim: Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerrada as portas onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, se tinha juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: Paz seja convosco. E, dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E também, havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhe: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoares os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retirardes são retirados. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse: Se eu não vir o sinal, os cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lado dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. E 8 dias depois, estava outra vez os seus discípulos dentro da casa, e com eles estava Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, e põe no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor, é o meu Deus. E disse Jesus: Por que me vistes, Tomé, crestes? Bem-aventurado os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também à presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Amém. Até aqui, até o versículo 31. A palavra que eu quero compartilhar hoje com os irmãos foi a visita de Jesus na casa dos discípulos. A última visita que Jesus faz a uma casa convencional, a um lar convencional. Jesus, diz a Bíblia, havia morrido, 3 dias haviam se passado, e os discípulos, depois do 3º dia, ficaram sabendo que Jesus havia ressuscitado, mas ninguém viu Jesus. As mulheres viram
o anjo dizer que, na verdade, aquele anjo era o próprio Cristo, mas não o reconheceram direito, não o reconheceram até que ele se pronunciou. Então elas correram e disseram para os discípulos que Jesus havia ressuscitado. Mas ninguém viu Jesus. Então, nesse dia específico, estava todo mundo dentro de casa com medo. Na cabeça deles, eles ainda achavam que Jesus estava morto. Para eles havia um problema enorme, porque durante 3 anos e meio eles seguiram Jesus. Eles viram os soldados contra Jesus, eles viram os líderes religiosos contra Jesus, e eles também viram como Jesus agiu com a maldade, com o pecado, com os demônios. Mas agora não tinha mais Jesus, então eles estavam com medo, com pavor, com ansiedade. Tudo isso tomava conta da vida deles. E é algo normal quando você está se sentindo só. Era o sentimento dos discípulos. A Bíblia diz que eles ficaram dentro de uma casa e trancaram as portas com medo da represária que viria sobre eles. Eles tinham certeza que eles seriam perseguidos por causa da fé. Então a Bíblia diz que Jesus entra na casa, a porta fechada, trancada, e Jesus, ele entra na casa, e ele vai para o meio da casa. Aqui nós já vemos uma cena que era totalmente estranha aos discípulos, impossível, se a porta estava trancada, como Jesus entrou e foi parar no meio da casa. Na hora que Jesus entra, a primeira palavra que ele diz é: paz seja convosco. O que mais deveria haver naquela casa e não tinha era a paz. O medo tirou a paz. O medo tirou a alegria, tirou a convicção. Então Jesus diz a primeira vez: paz seja convosco. Assim que os discípulos percebem que é Jesus, ele diz novamente: paz seja convosco. E quando Jesus diz pela segunda vez, ele começa a falar sobre ele e diz: olha aqui os cravos nas mãos, olha aqui o meu lado machucado, furado. Eu estou aqui porque eu vim falar com vocês que eu estou vivo, que eu ressuscitei, que aquilo que eu disse durante todo aquele tempo é verdade. E por 3 vezes Jesus diz: paz seja convosco. Aquela casa precisava de paz. Aquela casa precisava de uma mudança de perspectiva de entendimento. Eles estavam ali com muito medo. Então, assim que a paz entra naquela casa, algo acontece. O texto bíblico diz que Jesus sopra nos discípulos o Espírito Santo. É bom citar que quando Jesus faz isso, ele faz isso antes da descida do Espírito Santo na vida daquelas pessoas que todo mundo conhece, quando o Espírito Santo vem como um vento veemente e ele sopra naquela casa. Antes de o Espírito descer, Jesus sopra do Espírito Santo naquelas vidas. Por quê? Porque todas as vezes que o Senhor vai usar você para levar o Espírito Santo às pessoas, para levar a presença dele às pessoas, primeiro ele sopra em você, primeiro ele fala com você, primeiro ele te enche de graça, ele te enche do Espírito, para que você leve o Espírito Santo a outras pessoas. Os discípulos haviam provado do que dias depois todo mundo ali provaria. E então Jesus, ele está comungando com eles, mas Tomé não estava naquela casa. Eu sei que de cada 10 pessoas que está aqui conosco compartilhando, seja aqui ou em casa, se nós perguntarmos assim, de cada 10 pessoas, talvez 9 responderiam a mesma coisa: o que você conhece sobre Tomé? Talvez de cada 10, 9 diriam: Tomé incrédulo. Não é? Tomé é aquele que tem que ver para crer. Inclusive, há uma gíria cristã que internamente os irmãos chamam um ao outro de Tomé, quando não crê. Mas olha o que o Senhor Jesus tem para nós na palavra dele sobre Tomé. É bem diferente do que aquilo que muitas vezes pensamos acerca deste discípulo. Primeiro ponto:
Tomé era um homem corajoso. Quem está aqui pode repetir comigo? Tomé era um homem? Está muito fraquinho. Vamos de novo, bem alto. Tomé era um homem? Corajoso. Você é de casa, eu sei que repetiu também. Um homem corajoso. Por que eu digo corajoso? O texto diz que Tomé não estava na casa na hora que Jesus chegou. Mas lembre-se, estavam com medo, porque todo mundo estava em busca de destruir os discípulos também. Mas Tomé, mesmo no meio de uma tremenda angústia e perseguição, Tomé sai de casa e muitos historiadores dizem que Tomé estava em busca do corpo de Jesus que havia sumido. O que era para todos estar fazendo, querendo saber o que estava acontecendo, Tomé foi o único que saiu em busca de Jesus. Eu sei que praticamente todo mundo pensa sobre Tomé, um homem que não tinha fé, mas ele foi o único que verdadeiramente falou o que todo mundo pensava. Se nós avaliarmos bem o contexto, a história, você vai ver que estava todo mundo sem fé, sem alegria, sem paz, com medo da perseguição e achando que Jesus tinha morrido para sempre. O único que disse que precisaria tocar em Jesus foi Tomé. Todos os outros apenas disseram: nós vimos o Mestre, mas nenhum deles tocaram no Mestre. Quando nós voltamos um pouquinho à história, nós vamos ver que quando Maria e as demais mulheres viram Jesus, elas foram tocar em Jesus, e Jesus disse assim: não toquem em mim, meu corpo ainda não foi glorificado. Mas preste atenção que 8 dias depois que Jesus visitou a casa dos discípulos, Jesus voltou lá. Ele foi no domingo, e no outro domingo ele foi lá. E Jesus disse para Tomé: toque em mim. Todos os demais discípulos ficaram observando, porque ninguém tocou em Jesus. As mulheres não tocaram em Jesus, mas aquele que a gente chama de incrédulo foi o único que Jesus disse: toque em mim. É muito profundo isso, porque a verdade é que o único que teve coragem de falar o que sentia foi Tomé. O único, e mais provavelmente o único que se achava, que tinha convicção que Jesus era o Senhor, mas ele precisava algo a mais, era Tomé. Porque Tomé não queria apenas crer, Tomé queria sentir. Tomé queria estar junto com Jesus. Os demais se contentavam apenas no crer. Mas algumas pessoas são assim mesmo. Alguns contentam apenas em algumas palavras como: olha, está acontecendo algo. Hoje nós vivemos isso muito, muito mesmo. As fake news acontecem o tempo todo. As pessoas estão dizendo: olha, estão morrendo pessoas assim, assim, assim. Está todo mundo crendo. Olha, está acontecendo isso naquele local e as pessoas estão todas crendo. E aí começa uma discussão total porque alguém falou e você creu. Mas Tomé não era aquele que apenas cria. Ele cria, mas ele queria sentir, ele queria provar, ele queria estar junto. Hoje nós vamos falar um pouco sobre este homem e sobre a postura deste homem, que Jesus não o abandonou porque ele falou aquelas palavras. Pelo contrário, por ter falado aquelas palavras, ele foi o único que tocou em Jesus. Dá para entender que, na perspectiva bíblica, uma pessoa ter dúvidas ou querer ter certeza de uma coisa não é pecado, não é errado, como às vezes nós nos auto-incriminamos, dizendo: não, a gente tem que crer e pronto, acabou. Muitas vezes nós cremos ou dizemos que cremos naquilo que, na verdade, intimamente, nós mesmos não cremos. Tem uma frase de Martin Luther King que é bem assim: queria sentir o que ninguém sentiu. O que ele queria sentir é o que ninguém sentiu. Ele diz o seguinte: na verdade, temos o costume de chamar as pessoas de Tomé quando não creem, mas segundo Martin Luther King, como eu disse, ele queria sentir o que ninguém sentiu. Tomé queria tocar aonde ninguém tocou, sentir o que nenhum deles tivera sentido. Ninguém conseguiu tocar em Jesus. Ou seja, o que ele queria era o que os outros não tinham coragem. E Jesus, pela atitude dele, faz com ele
o que ele não fez com os outros. Eu não estou aqui abrindo uma apologia para você desacreditar, mas eu estou aqui abrindo o seu coração e o meu coração para que nós possamos realmente crer em Jesus, mas também conviver com Jesus. Porque eu creio que deve ser muito difícil. E eu sei disso porque já tive uma fase na minha vida assim, que você escuta o que as pessoas estão falando, as experiências que elas estão tendo, a vivência que elas estão tendo com Cristo, e você dizer, não, mas eu queria tanto isso para mim, mas isso não acontece comigo. Mas já que acontece com o pastor, amém, né? Deus seja louvado. Não, o que Tomé queria era, além de crer, presenciar. Além de crer, sentir. Além de crer, fazer parte. E fazer parte não é ouvindo outros falarem. Fazer parte é vivenciar o que o Senhor tem para você em exclusividade. E aí, eu quero abrir um leque aqui para falar aos irmãos o seguinte. Tomé não era um homem sem fé. Era um homem que ia além de uma ideia de fé. Quando Jesus diz para Tomé, Tomé, você me viu porque, você creu porque me viu, ele não estava falando isso só para Tomé, ele estava falando para todos que estavam na casa, porque todos que estavam naquela casa estavam desacreditados. Ele estava falando para todos assim, vocês só creram porque me viram, bem-aventurados são aqueles que não me viram e creram. Quem não viu Jesus e creu? Somos nós. Ele não estava falando daquele povo ali. Ele estava falando de nós aqui, que hoje não conseguimos ver Jesus fisicamente, mas cremos. Ele não estava acabando com a imagem de Tomé e nem dos demais. Ele estava falando, olha, aqueles que não vão me conhecer fisicamente em vida, aqui na terra, são muito mais felizes e bem-aventurados do que vocês. Mas a verdade é que aqui nós encontramos na vida de Tomé algo que nós temos muito por aprender. Veja só, o que marcou este encontro foi o ceticismo de Tomé. E isso por quê? Porque existem dois tipos de ceticismo. Existe o ceticismo honesto e o desonesto. O honesto é o que Tomé tinha. Tomé tinha em seu coração que ele não queria apenas crer, ele queria suas próprias experiências com Jesus, com Deus. Ele queria sentir, tocar e ver o Mestre. Então ele tinha sim o ceticismo, mas era algo honesto, era algo dele. Eu preciso ver o Mestre, eu preciso sentir o Mestre, eu preciso tocar o Mestre. Agora existe também o ceticismo desonesto, que é aquele que se força a fazer da verdade a mentira. Que são aquelas pessoas que falam daquilo que de fato elas não creem. A gente pega uma mentira ou uma verdade e transforma ela em mentira. O que o Senhor faz com Tomé e com os demais é demonstrar para eles e para nós que a verdade é que não basta só crer em Jesus, tem que ter experiências com Jesus. Não basta só falar de Jesus, tem que vivenciar com Jesus. Eu creio muito nessa perspectiva de que o livro de Atos não fechou, que os Atos continuam na história e que nós estamos escrevendo uma nova história. Estamos aqui falando da palavra do Senhor, mas se eu pudesse perguntar para cada pessoa que está nos assistindo, cultuando conosco, se você já teve experiência com Jesus, muitos diriam, já tive experiências assim, milagrosas. Isso porque você não apenas creu, você, além de crer, viveu, tocou e sentiu Jesus. O ceticismo desonesto, ele é algo que mente para nós. Muitas vezes as pessoas, elas até creem de certo aspecto, mas elas dizem, eu creio, mas eu creio no Deus, no Jesus, do pastor Sidney. Ele fala com tanta certeza que Jesus é o Senhor, que eu até creio, meio assim, mas eu até creio. Você está sendo desonesto com você. Porque o que Jesus tem para você é muito mais do que crer, porque crer, como diz o dito popular, até o diabo crê. Jesus tem para nós algo muito além. Ele tem para nós, como ele tinha para Tomé e os demais, algo muito além.
Não apenas vivenciar neste mundo, mas não se conformar. Eu só posso não me conformar quando eu enxergo algo melhor, para eu ir na direção. Então, eu olhar para este mundo e dizer, Jesus tem algo para este mundo, porque Ele fez comigo. Mas como que eu posso dizer para este mundo que Jesus tem algo, se Ele não faz ou não fez nada comigo? Eu prego o que minha mãe me ensinou apenas, eu prego o que meu pastor me ensinou apenas, mas eu não vivencio. Então, Tomé era um homem que tinha o seu ceticismo. E a verdade é que aquele que não tem dúvidas acerca da sua fé própria, não tem fé, também disse Martin Luther King. Dúvidas, às vezes a gente passa por isso. Será que eu estou louco? Será que é isso mesmo? Será que Jesus pode fazer isso mesmo? Só que isso faz nos alimentar a nossa fé, porque a gente vê Jesus fazer. Aquilo que humanamente nós mesmos duvidamos que pudesse acontecer, Ele faz. Então nós ficamos sem ação e passamos a crer não por aquilo que nós podemos fazer, nós passamos a crer por aquilo que o Senhor pode fazer. Isso é muito profundo. Na vida é assim, ou cremos ou não cremos, é ou não é verdade? Eu não consigo entender pessoas que pregam Jesus, falam de Jesus, choram acerca de Jesus, cantam acerca de Jesus e por qualquer coisa deixam de crer. Para mim, eu faço uma leitura de que essas pessoas creram em nome de outros, não em nome de Jesus. Porque quem crê em nome de Jesus, como Tomé cria em nome de Jesus, eu só creio que é Jesus se eu ver Ele, sentir Ele e tocar nele. Eu sei que é Jesus. Isso não desmerece a fé. Isso, na verdade, nos faz uma fé produtiva. Eu oro a Jesus crendo que Ele está aqui. Eu falo com Jesus crendo que Ele responde, que Ele fala conosco. Isso é muito sério. Isso nos leva para um nível acima de vivência com Ele. Eu não vou aceitar apenas o que estão dizendo. Eu vou vivenciar experiências próprias com Jesus. A Bíblia diz que 8 dias depois, Jesus chegou na casa, na mesma casa, estava trancada do mesmo jeito. E diz a Bíblia que Jesus entrou e foi para o meio da casa. E neste momento, Tomé estava lá. E quando Jesus vê Tomé, a primeira coisa que ele faz, Tomé, você não queria encostar nas minhas mãos? Pode encostar. Você não queria encostar no meu lado machucado? Pode encostar. Sou eu. Mas olha que experiência maravilhosa. Ele pôde sentir Jesus. Ele pôde tocar em Jesus. Uma coisa que eu deixo para você, abrindo um parênteses aqui. As pessoas podem orar por você. As pessoas podem até fazer uma campanha de oração por você, não há problema. Mas enquanto você não tiver a sua experiência com Jesus, você vai apenas crer por terceiros. Você vai apenas crer por aquilo que disseram para você, ou por algo que você leu. Mas quando você tem uma experiência própria da sua oração, da sua fé, da sua certeza, daquilo que você ouviu dizer, mas agora você está sentindo e vivenciando, ninguém te arranca da presença do Senhor. Porque não é mais por aquilo que disseram, mas é por aquilo que você viveu, que foi isso que aconteceu com Tomé. Eu chamo sua atenção para que você não perca este privilégio de crer, mas também de sentir e de tocar em Jesus. Isso é muito sério, irmãos. O terceiro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos. Essa história fala muito sobre fala muito sobre prioridade. O texto diz que no 8º dia depois, Jesus volta para a casa dos discípulos e se coloca no meio da casa. Desta vez, Tomé estava na casa, como eu disse. Jesus volta para ficar no centro daquela casa e ele assume o culto, ele assume o momento, ele assume a direção daquele momento e fica no meio deles e no meio daquela casa. Jesus volta e ele volta simples e unicamente porque ele era o centro de todas as coisas. A atenção daqueles homens estava 100% voltada a Jesus. Porque Jesus só se faz presente quando Ele é o centro. Ele só volta quando Ele é o centro da vida. Quando Jesus está no meio, quando Jesus está no centro, nós conseguimos
sentir e viver a presença dele. Perceba que nas duas vezes que Jesus vai até a casa, ele atravessa a porta e ele vai para o centro da casa. Algo é muito sério aqui. Quando Jesus está no meio da nossa vida, no centro da nossa vida, ele se faz presente. Você pode perceber que quando você está num culto, e de repente o culto começa, e se canta sobre Jesus, se fala sobre Jesus, se adora Jesus, e se coloca Ele no centro de todas as coisas, a presença dEle parece que domina o ambiente, e as pessoas começam a chorar, e as pessoas começam a se prostrar, e as pessoas começam a adorar, e quem de fora olha pode dizer, esse povo está louco. Não é porque Jesus, Ele entrou, Ele estava no centro das atenções, e Ele entrou. Naquela casa, a casa estava trancada, o coração deles estava fechado, mas a mente deles ainda cria que Jesus era o Senhor, então Jesus chegou. É assim que Ele trabalha. E eu quero falar sobre isso com os irmãos, pensando sobre prioridade. Porque alguma coisa só está no centro das suas atenções ou da sua atenção, quando aquilo é prioridade, não é verdade? Quando alguma coisa não faz parte da sua atenção, você não prioriza, você faz quando dá. Olha que coisa interessante, que palavra interessante. A palavra prioridade vem do grego prim e do latim primus, que quer dizer antes e à frente. Ou seja, não existe várias prioridades. A prioridade só aceita um motivo ou um objetivo. Não existem prioridades, existe uma prioridade. E não é à toa que quando nós lemos a Bíblia, nós encontramos textos sobre prioridade. E é muito comum quando você pergunta, inclusive para um cristão, qual é a sua prioridade? Você escutar a pessoa dizer, família, trabalho e Deus. Ou Deus, trabalho e família. E outras formações de palavras. Quando uma pessoa tem essa mente de que eu posso colocar prioridades, na verdade, ela não tem prioridade nenhuma. Porque quando nós falamos na etimologia da palavra prioridade, ela é singular, é uma só. Ela só existe para um objetivo, para um plano. Eu posso ter uma outra prioridade em uma outra área, mas eu não posso colocar ela no singular como nomeando. E isso é bíblico. A Bíblia diz o seguinte, que existe uma única prioridade. A palavra do Senhor diz que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque Ele deve ser a nossa prioridade. Ele não está dizendo ame a Deus. Ele está dizendo, ame a Deus acima de todas as coisas. As demais, elas vão fazer parte do amar a Deus. Não faz sentido amar a Deus que eu não vejo, não amar o meu próximo que eu não vejo. Mas dá para entender que eu estou amando a Deus, a prioridade é Ele. Ele está em cima, acima de todas as coisas. As outras coisas vêm fazendo parte do processo. Do que faz sentido amar a Deus. Eu consigo amar a Deus fazendo tudo que Ele me ordena. Mas a prioridade não é a família, não é o trabalho, não é os negócios, é Deus, acima de todas as coisas. Olha que coisa séria. E aí, olhando para isso, Jesus em um dos seus discursos, ele diz assim, quem amar mais o pai e a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus 10:37. E quem amar o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Isso porque não existem prioridades. Existe uma única prioridade. E esta prioridade é o Senhor. Quando eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu consigo entender o que é amar a família. Porque está conectado. Eu consigo entender o que é trabalhar para o próximo, trabalhar para o outro, como se Cristo voltasse amanhã, dar o meu melhor hoje. Eu consigo entender que eu tenho que cuidar de todos. Eu consigo entender que eu tenho que amar a todos. Mas a prioridade é amar a Deus sobre todas as coisas. Por isso, Jesus entra naquela casa e vai para o centro da casa. Jesus é o centro de tudo que há.
Jesus é o centro de tudo que existe. Quando eu tenho esta mente, eu consigo, além de crer em Jesus, sentir, tocar e ver. Assim foi com o cego Bartimeu. Assim foi com a mulher do fluxo de sangue. Assim foi com aquela mulher adúltera. Elas tocaram em Jesus, porque além de crer, elas tiveram a oportunidade de fazer o que os outros não faziam. Tomé não era um homem que era destinado ao inferno. Foi um homem que veio nos ensinar que o crer não é apenas ouvir o que os outros estão dizendo. Que o crer não é aceitar tudo que estão falando. O que falavam há 20 anos atrás, hoje apenas dizemos algumas coisas, dizemos isso é dogma, isso era usos e costumes, hoje nem existe mais. Porque muitos achavam que isso levava para o céu. Mas hoje muitos olham e dizem, mas isso não faz o menor sentido. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós apenas cremos. E o Senhor quer que nós vamos além do crer, que nós vivenciemos com Ele. E concluindo esta palavra, o que eu quero deixar ao seu coração é que Jesus não havia falado para eles todo o processo, porque eles não suportariam. Ele estava já no controle de tudo. Ele sabia de todas as coisas, mas os discípulos não suportariam. Mas o que eu olho para esse texto é que mesmo num processo de medo, de pavor, de pânico, de tristeza, Jesus entrou na casa, entrou na vida e mudou a história deles, porque o Senhor conhece todo o processo. Você pode estar com medo, você pode estar angustiado, você pode estar sem saber muito bem o que fazer ou como fazer, mas Jesus precisa continuar sendo o centro das nossas vidas. Jesus, Ele habita em nossos corações, e se nós realmente priorizarmos Ele como o Senhor, Ele sempre vai habitar em nosso meio. No lugar onde Jesus é sempre citado, Ele habita. No lugar onde Jesus é adorado, Ele cura, Ele faz milagre. No lugar onde Jesus é glorificado, Ele salva, Ele muda a história, Ele muda a família, Ele muda a casa. Por quê? Porque neste lugar, Jesus, Ele é o centro de todas as coisas. E sendo Jesus o centro de todas as coisas, nós não podemos perder esta oportunidade de colocá-lo como a prioridade de nossas vidas. Nós não podemos perder a oportunidade de celebrar, de adorar a Ele em todo o tempo. Tempos de alegria, tempos de paz, tempos de angústia, seja o tempo que for, nós precisamos adorar a Ele, porque Ele é o único que vive e que reina para todo sempre. Você que se auto-julgava um Tomé, mas tem coisa que eu fico travado, eu preciso crer mais, não tem problema. Busca o Senhor do jeito que você é. Ele mesmo vai dizer para você, então toque aqui, nas minhas mãos, no meu lado. Veja o milagre que eu vou fazer. Veja como eu vou fazer com você, algo especial. Porque Jesus conhece você. Ele conhece de dentro para fora. Ele conhece aquilo que você não conhece em você. Tomé, na verdade, veio nos ensinar, através de Jesus, que é mais do que crer. É crer, sentir e tocar. E é isso que nós aprendemos hoje, nesta casa tão preciosa, que é a casa onde os discípulos estavam. Eu quero orar com você nesta hora, neste momento, para que o Senhor nos auxilie a ter mais fé, ousadia, coragem. Coragem não apenas para dizer que Jesus é bom, mas coragem para vivenciar a bondade de Jesus. Coragem não apenas para dizer que Jesus cura, mas viver a cura em Jesus. Coragem não apenas para pregar a palavra de Jesus, mas coragem também para receber a palavra de Jesus e ser transformado por ela. Esta é a palavra verdadeira da cruz. Jesus, Ele veio ao mundo, Ele viveu neste mundo, Ele sofreu nesse mundo, Ele morreu neste mundo, ou seja, Ele passou todo o processo, Ele sentiu todas as coisas. Ele quer que nós vivenciemos tudo com Ele. E é isso que nós vamos viver em nome de Jesus. Vamos orar, queridos? Senhor, meu Pai, que o Teu nome seja exaltado, glorificado, que o Teu nome seja bendito para sempre.
Ó Deus, em todo tempo nós precisamos, eu preciso colocar o Senhor como centro da minha vida, da minha casa, da minha família, do meu lar. Nos ajude, Senhor, me ajude, Senhor, a enxergar isso melhor, a entender isso melhor, porque o Senhor é o centro de tudo que há, o Senhor é o centro da minha casa, da minha vida, da minha família, ó Deus, e eu quero isso mesmo, Senhor, tocar sua presença, tocar no Senhor, sentir o Senhor, viver o Senhor. E eu peço a Ti, ó Deus, que toda a nossa igreja, todos os irmãos que estão nos acompanhando neste culto, vivam isso também, ó Deus, experiências pessoais poderosas na Tua presença que não há limites para estar na Tua presença. Ajuda-nos, ó Deus, a andar na Tua direção. E assim como os discípulos tiveram a oportunidade, que tenhamos esta oportunidade cada dia, de sentir o Senhor, de viver no Senhor, e de ser cada dia mais curados pelo Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. É assim que eu oro e te louvo, Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Mais uma vez, vamos dizer isso juntos? Ao único que é digno de receber ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Cantamos a Ti, ó Rei Jesus. Rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Diga, coroamos, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo ser a Ti. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor Jesus realmente dê a cada um de nós essa capacidade de fato, priorizar ao Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas. Mesmo que, como diz a palavra do Senhor,
mesmo que as coisas não dê certo, que a videira não floresça, que não aconteça, que o gado seja roubado, que as coisas não funcionem, que nada dê certo, que a minha vida e a tua vida seja em priorizar a Deus acima de todas as coisas. Algumas pessoas ficam tentando entender Deus, tentando entender porque deu errado, tentando entender porque não funciona. Apenas priorize o Senhor. Ame o Senhor acima de todas as coisas. Amém, queridos? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família e que você realmente, junto comigo, venhamos viver essa fé preciosa no Senhor, o nosso Salvador. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Nós já vamos agradecer a Deus e orar por esta noite, para que Deus nos dê uma noite de paz, uma noite de bênção. Mas antes eu quero apenas lembrar os irmãos, a partir do dia 4 de maio, nós vamos iniciar um projeto de estudos da palavra, com o nome de Enfoque, né? Nós vamos começar dia 4, e quem for participar tem que se inscrever. A princípio nós vamos fazer internamente, apenas para a nossa igreja, mas se mais algumas pessoas externas que não façam parte, quiserem participar, nós vamos conversar com cada um para que possa participar. Nós vamos falar de um assunto bastante polêmico, bastante sério e importante para os nossos dias. Nós vamos falar do arrebatamento da igreja. Nunca se falou tanto sobre isso, nunca se falou tanto sobre o momento que estamos vivendo, se está na hora, se Jesus está voltando, o que está acontecendo. Então é importante que a igreja saiba sobre o arrebatamento, sobre todos esses processos que a Bíblia vem falar. Então, não se esqueça de se inscrever. Você vai receber o link, aí já deve ter recebido, né? Você vai procurar a Thaís, você vai poder entrar em contato com ela, e ela vai passar para você todas as informações direitinho. Amém, queridos? Vamos agradecer a Deus? Senhor, eu quero te bendizer, te louvar por este culto de adoração ao teu nome. Nós entregamos a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós colocamos o Senhor no centro de todas as coisas. O Senhor é a nossa única prioridade. Nós caminhamos para o alvo, que é o Senhor. Nós adoramos ao Senhor todos os dias. Nós caminhamos contigo e vamos caminhar até a consumação dos séculos para sempre, Pai. Por isso, ajuda-nos a caminhar crendo, sentindo e vivendo o Senhor cada dia, em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço, para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Glória a Deus. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre a tua vida hoje e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Vamos declarar juntos: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus abençoe, meus queridos, em nome de Jesus.